Iniciando o Índio News de hoje, bom dia para vocês, meus amados sobrinhos do time mais simpático do YouTube. O Instituto de Pesquisa Índio News continua a pleno vapor. O número de dislikes e xingamentos no vídeo mostra a quantidade de canalhas que apoiam um criminoso. Simples assim. E assim a gente tem estatística do nosso país. Todo mundo está sabendo que ontem saiu o relatório da CPI, correto? E eu não fiz o Índio News devido a várias questões que quem é mais próximo de mim está sabendo. Então, se você quiser ser mais próximo do time mais simpático do YouTube, seja um mecenas do canal, tá bom? Faça parte da família Índio News. Inclusive aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link de WhatsApp do grupo da família Índio News. Você será muito bem-vindo. Mas vamos ao principal assunto. Alguns canais aqui estão dizendo que Bolsonaro já vai ser preso, outros canais estão defendendo, dizendo que a CPI não pode, etc e tal. E aqui vocês sabem que a luta é pela verdade, é para desbancar fake news. Então vamos aos fatos. A gente vai falar tanto dessas denúncias da CPI, desses 9 crimes, como a gente vai falar também da nova Bolsa Família de R$ 400 e é o que ela se destina, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos nove crimes, né? Desta quadrilha maravilhosa, que o pessoal gosta de chamar de clã Bolsonaro. Para mim isso não é clã. Clã é a minha família, a tua família. Esse tipo de gente não é clã. Para mim é quadrilha. Então vamos agora ao que interessa, tá bom? Vou passar aqui para vocês e a gente vai falar de crime a crime e entender o que é a CPI e o que isso aqui significa, tá? Para não termos falsas esperanças e nem desmerecer o trabalho que foi feito até agora, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Entenda os 9 crimes que a CPI da Covid contribui a Jair Bolsonaro, tá? Então vamos aqui passo a passo. Primeiro, tá? Tá aqui, ó. A gente tem crime de epidemia com resultado de morte. Tá? Que é o crime previsto no Código Penal que prevê pena de prisão para quem causar ou propagar pandemia. Pode ser com ou sem intenção. Então você que gosta de sair sem máscara, você que gosta de não tomar vacina e ficar publicando aí nas suas redes sociais que não tomo vacina, no meu braço não, eu aceito um pinto, mas não aceito vacina, você está propagando pandemia. Tá bom? Se alguém quiser denunciar ou achar que é relevante te denunciar, você pode responder por crime. E o nosso presidente, todo mundo sabe, só de aglomerações, ele proporcionou mais de 86 aglomerações durante a pandemia, ao ponto de chegar a tirar máscara do rosto de crianças, tá? Essa pena pode dar até 4 anos de prisão. Crimes acima de 2 anos de prisão não são considerados primários e as pessoas não podem pagar com multa ou serviços comunitários. Então só aqui ele já poderia ser preso por 4 anos, tá? Crime de infração de medidas sanitárias preventivas. Exatamente, além de propagar a pandemia no anterior, o fato de não usar máscara, aquela coisa toda, é um crime previsto no Código Penal para quem infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Esse item do Código Penal foi usado durante a pandemia pela polícia para fechar bares ou restaurantes que descumpriram regras estaduais que proibiam aglomerações e obrigavam o uso de máscara. A pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Esse aqui seria um crime leve, que não daria prisão, tá? Crime de emprego irregular de verba pública. O que é? Crime previsto do Código Penal para funcionário ou agente público que emprega recursos públicos de forma irregular, indiferente do previsto originalmente, pena de até 3 meses de detenção ou multa. Na prática, é um crime de pequeno potencial ofensivo, cabendo transação penal, acordo e aplicação de penas de multa. Aquilo que eu falei anteriormente com crimes de menos de 2 anos. Né? E o que foi isso aqui? Exatamente as motocicletas, os custos, né? Com os eventos golpistas, que tudo isso foi pago com o nosso dinheiro. Cada motocicleta custa no mínimo R$ 1 milhão e é a gente que pagou para ele poder botar as hemorroidas dele sentado no banco de uma moto e sair por aí passeando com um monte de gente desocupada e queimando gasolina, tá? Crime de incitação ao crime. O que é? Crime previsto no Código Penal para quem incentiva publicamente prática de qualquer crime previsto em lei. Incentivando as pessoas a não se vacinarem, incentivando as pessoas a não usarem máscara, incentivando o pessoal a entrar em um hospital para tirar foto para saber se tinha gente internada ou não.
tá? A pena até 6 meses de detenção ou multa, na prática, é um crime, né, de pequeno potencial ofensivo, como o anterior, cabendo transação penal, mesma coisa, tá? Vai varrer uma rua, vai entregar uma cesta básica, essas coisas que não dão em nada, por isso que as pessoas cometem crimes no Brasil. Crime de falsificação de documentos particulares. O cara pegou, cara. O problema é assim, o cara pega, falsifica print para falar mentira na cara dura. Ele mente descaradamente. Ele fez isso com o negócio do TCU, dizendo que não tinha o número de óbitos. Cometeu crime sim, tá? 1 a 5 anos de prisão. Crime de charlatanismo é um crime previsto no Código Penal que pune quem divulga, propaga ou anuncia a cura de uma doença de um modo não autorizado pela ciência, como um meio secreto ou infalível, por exemplo. Quem é de esquerda toma tubaína, quem é de direita toma cloroquina. Quem não se lembra das lives, ele com a caixinha ofereceu até pra EMA. Mas a EMA é mais inteligente que alguns bolsonaristas, porque a EMA fugiu da cloroquina, tá? 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa. Também é um crime de potencial, né? Menor potencial, né? Crime de prevaricação, o que é? É um crime do Código Penal para quem retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Refere-se ao caso de um funcionário público que não faz algo que deveria fazer porque busca algum objetivo ou atrasa essa tarefa. Até 1 ano de detenção mais multa. Luiz Miranda USA chegou pro cara e denunciou. Ele pode ser presidente da República, ele é um funcionário público. Ele tinha que ter dado andamento, não fez absolutamente nada. E ainda disse, isso é coisa do Ricardo Barros. Crime contra a humanidade. Isso ele comete antes de ser presidente da República, né? Um cara que enaltece torturadores, um cara que queria matar 30 mil, mas conseguiu matar mais de 400, né? Mais de 400 mil. O que é? Os crimes contra a humanidade estão previstos no Estatuto de Roma, uma convenção internacional que prevê esses crimes como ataques generalizados sistemáticos contra a população civil. Dentre eles, homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, tortura e agressão sexual. O Brasil é signatário da criação do Tribunal Penal Internacional e autoriza que o TPI julgue, ou seja, o Tribunal Internacional, alguém que cometeu um crime contra a humanidade no território nacional. Os crimes são imprescritíveis, ou seja, pode passar 100 anos que ele vai continuar devendo esse crime, que é exatamente a questão, né, de apostar na imunidade de rebanho. Como ele já disse várias vezes, e está registrado isso, né, a melhor vacina é pegar o vírus. Dane-se se você vai morrer, vai ficar sequelado. A pena de prisão pode ser até de 30 anos, conforme o ordenamento jurídico do país no qual o crime foi cometido, né? Além de multa e perda de bens. Vai devolver para a gente o que é da gente, né? Foi comprado com a rachadinha, os imóveis, né? Então, basicamente, tá? É isso aqui. Agora vamos entender o que todo mundo aí está falando da CPI. A CPI, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Qual é o objetivo dela? Levantar provas, evidências, testemunhas, fatos ocorridos. Essa é a função da CPI. Então não é a CPI que acaba em pizza quando não dá nada. O que acaba em pizza são as autoridades que pegam o que a CPI entregou e não faz absolutamente nada. Então a CPI, ela cumpriu o papel dela. E graças à CPI e à pressão feita por ela, que a gente economizou mais de R$1 bilhão com propina com uma Covaxin que não existe, mas aqueles milicos corruptos que estavam no governo iam arrancar $1 por vacina. Então isso a gente deve à CPI. Ela já deixou benefício só por aí. Graças à CPI, a gente já tem quase a metade da população vacinada, porque não ia estar ninguém vacinado. Estava sendo apostado que as pessoas iam ter que ficar morrendo para ver quem é que sobrava. Uma prática mengeliana. Mas as práticas ali de testes, cobaias humanas sem autorização, que é o caso da Prevent Senior. Então a gente agradece a CPI por tudo isso ter vindo à luz, por tudo isso já ter tido uma solução. Então o que a CPI fez? Ela arrecadou todas essas provas e vai encaminhar a todas as autoridades, inclusive o próprio
Procurador-Geral da República, que más línguas chamam de engavetador-geral da República, não sei porquê. Você sabe? Se você sabe, escreve aqui embaixo, né? Mas o senhor Augusto Aras vai receber isso em mãos. E como o Marazi já falou, não existe autoridade no mundo que tenha coragem de prevaricar ou engavetar tais denúncias, porque elas estão muito bem consolidadas. Aí, o cara da fantástica fábrica de chocolates, o Flávio Bolsonaro, disse que o pai dele deu uma gargalhada. Se deu uma gargalhada, deu de nervoso. Porque ele sabe aonde está batendo a água agora. E a água está fervendo. E a batata não está mais assando. A batata está fritando. Por falar nisso, será que está aqui? Está aqui. Vamos ver, porque é tão bonitinho isso daqui, sabe? Eu acho tão bonitinho, entendeu? Essa imagem diz tanto, né? Para quem acompanha aqui o Índio News, sabe o que essa imagem significa, né? Vamos lá. Vamos lá, o que essa imagem significa? Vamos botar aqui pra gente. Batatinha frita, 1, 2, 3. Exatamente é isso que essa imagem significa. E falta pouco para essa batatinha. 1, 2, 3. Falta tão pouco. Vamos agora a Bolsa Família de R$ 400. Óbvio que isso é compra de voto. A mesma coisa que o PT fazia, né? Que era a reeleição por causa da Bolsa Família. A questão é saber se o cara que está tendo que comer carcaça de frango agora, catar ali comida no lixo, ficar chupando osso cru de boi, se esse cara vai se vender por esses R$ 400. Eu acredito que não. Porque ele sabe, o povo está ciente, e é o nosso trabalho informar que isso aí é uma tentativa de compra de voto. Tá? É um desespero dele fazer isso. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula falou no seu Twitter que ele não é contra, que o povo precisa e que se Bolsonaro quiser tentar tirar proveito, que tente. É uma atitude desesperada, porque o governo Bolsonaro está agonizando, está nas cordas. Isso é um fato, isso é indiscutível. Mas vamos ver se ele vai conseguir a reeleição, se ele não for, né? Alguma coisa não acontecer até lá, porque as acusações são graves. O relatório da CPI é consistente, inclusive 2 acusações foram tiradas, uma delas a de genocídio, exatamente para evitar resenha, porque aí o cara pega algo ali que é considerado um exagero, etc e tal, e fica argumentando, aí um pede vistas, entra com recurso, quando tu vê passou 30 anos e o cara não foi julgado por causa de uma coisinha. Então, para simplificar e ser mais eficaz e objetivo, eles tiraram esses 2 crimes. Não que o presidente, através de uma jurisprudência, não pudesse ser julgado por isso, porque ele sempre criticou, ele sempre atacou os povos indígenas. Daí, dizer que ele não fez o que ele fez com os índios durante a pandemia de propósito é outra história. E o genocídio teria que ser caracterizado exatamente por isso, por ele ter feito de propósito. Tá? Apareceu o tempo todo aí na tela o meu Instagram, para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui agora para vocês o número do Pix, não saiu, ó. Aí eu boto o Instagram para sair, o Instagram não sai. Pronto, agora sai, tá só o número do Pix na tela. Quem puder contribuir aqui com o canal, gente, você não tem noção. Qualquer coisa, eu vou te agradecer aqui em vídeo, tá bom? Seja membro do canal, ajuda aí no Apoia-se, que também está na descrição do vídeo. Caso você não queira fazer Pix, não trabalha com Pix, aqui na descrição do vídeo também tem as outras formas de contribuição, tá? E outra coisa, mas eu não posso arranjar, eu também estou na piota que nem você, não tem problema. Comenta aqui no vídeo, compartilha o vídeo, leva a verdade para outras pessoas. Você vai estar ajudando a você, a mim, a todos nós. E vamos ficar aqui no nosso trabalho de vigilância atentos para que não sejamos enganados, tá? Eu entendo que alguns canais aqui estejam dizendo Bolsonaro com 9 crimes, mas não explica a substância disso. E muita gente dizendo, não vai dar em nada, CPI, não sei o quê, querendo falar mal dos senadores, e tá mentindo, tá? Isso é importante colocar, tá bom? E no mais, pessoal, é isso. Vou encerrar aqui o nosso Índio News de hoje, tá? Porque eu sei que você sabe, eu sei que você tá aí, você sabe. Sabe, não sabe? Claro que sabe. Que a mim tu encontras. Bela, tchau.